Olá pessoal, vamos para mais uma estação aí do Revalida, na nossa prova prática. Vamos aí compreender então algumas questões, tá, da estação de clínica médica. Então vamos lá, vem aqui comigo. Então vamos lá, estação de clínica médica, o que eles deram para vocês aí? Então olha só, paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, com hipertensão arterial severa, mal controlada e sintomático. Ou seja, foi um paciente encaminhado para você e você está no centro de atenção secundária, tá certo? Opa, então já não está mais na UBS. Foi encaminhada para você, com justificativa sim, porque tem hipertensão arterial severa. Não vou realmente dar conta ali na minha OBS, que eu preciso de maiores aí esclarecimentos, investigações diagnósticas, tá? Estão totalmente justificado esse encaminhamento. E ao mês, na consulta da UBS, foi modificado o esquema de tratamento antihipertensivo aí, combinando então, né, um bloqueador de receptor de angiotensina, tá? E um diurético de alça em doses adequadas. Então já deixa claro para você que as doses estão adequadas, tá? Para não ter dúvida lá na prova se está realmente a dose, se eu precisar aumentar a dose ou não, nada disso, tá? Foram solicitados aí alguns exames complementares que vêm depois dos impressos da vida lá da prova, né? E o seguinte, e foi encaminhado então para atenção secundária. Isso aqui é importante, olha, mostra para vocês, olha onde vocês estão. Tá certo? Atenção secundária. É importante para vocês não ficarem achando lá na prova, né? Opa, estou na OBS ainda. Vamos ver os impressos, tá? Então vamos lá. Logo de cara eu te dá um eletro, tá? Que a gente avalia então aqui. É realmente o quê? Um ritmo sinusal, né? Tem um DP aqui precedendo o QRS, tá? É um QRS estreito, tá certo? O RR está regular. Mas quando a gente bate o olho logo de cara nesse eletro, já vê algumas alterações importantes, tá? E aqui, com certeza, eles não queriam realmente com vocês lá na prova que vocês ficassem fazendo os critérios de hipertrofia ventricular. Mas quando a gente olha, por exemplo, para essa amplitude, olha isso aqui, tá? A amplitude desse QRS já mostra que tem sinais claros aí, tá certo? De hipertrofia ventricular. Tá? Então mostra então, que tem uma sobrecarga ventricular então, esquerda, porque quando a gente vê as derivações aí precordiais, tá certo? A gente vê então essa amplitude, tem os critérios ali, né, Sokolov, então a gente avalia logo de cara e vê que tem realmente sobrecarga ventricular esquerda, tá? Além disso, olha só, exames laboratoriais, hemácias ali 3 milhões, 400, hemoglobina 11,2. Opa, né? Sexo masculino 11,2 tem anemia. E aqui ele não te dá outros parâmetros, não te dá VCM, CHCM, não. Te dá anemia, tá? Ou seja, não queria realmente ficar se investigando, que falasse que era ferropriva, né? Que era qualquer outro tipo de anemia. Não era isso que eles queriam mesmo na prova. Era só identificar que tinha logo de cara anemia, uma vez que a gente espera realmente uma hemoglobina maior para um paciente masculino. Tá certo? Uma glicose, então a glicemia aí normal, 92. Opa, não tem nada aí alterado, tá? Tinha um leucócito aí 5.200, ok. Plaqueta também tranquilo. Mas olha só, creatinina. Opa, esse paciente já com a creatina já alterada, né? Quando a gente pensa então que o normal tem mais ou menos 1,2, né, padrão de referência, a gente olha já 1,6. Opa, já tem alguma coisa aí alterada também. Tá certo? Potássio normal e o exame qualitativo de urina, tá certo? Então já tinha também alteração, tem proteinúria, tem duas cruzes. Então logo de cara, também nos exames laboratoriais, eu tinha que identificar então anemia, tá? Ou seja, alguma alteração da função renal já tem um comprometimento renal esse paciente, a fenocreatina já está alterada. E além disso, tem proteinúria. Opa, paciente já hipertenso, severo, com todas essas alterações, já mostra o quê? Disfunção de órgão-alvo, já tem comprometimento de órgão-alvo, tá certo? E o que mais, então? Olha só, opa, raio-x de tórax, então, aí em PA. Quando a gente avalia logo de cara, né? Então, assim, o que a gente vai pensar? Tudo tá bem centrado, tá certo? Dá pra gente ver todo ali o campo pulmonar, dá pra gente avaliar bem ali, realmente, os seios costofrênicos, tá certo? Mas o que a gente queria aqui na prova? Né? Avaliar o quê? O índice cardiotorácico. Tá? Quando a gente vê isso, a gente entende, olha só, o paciente já tem o quê? Uma cardiomegalia. Tá? Provavelmente
secundária ao que? A hipertensão arterial, a miocardiopatia hipertrófica, tá certo? Justificando aí realmente esse achado no raio-x, tá? E o exame físico que te deu, tá certo? Também com alguns dados aí importantes desse exame físico. Logo de cara já falou, opa, IMC de 31, já tem uma obesidade grau 1 aí. Então, paciente hipertenso severo, já também com obesidade grau 1, tá? Já com proteinúria, já com disfunção renal, tá certo? Já com a cardiomegalia e com alguns achados no eletrocardiograma. Uma estação muito bem feita, muito realmente esperada para o nosso dia a dia, tá? De unidade básica de saúde, que a gente acaba encaminhando esse paciente para poder uma atenção secundária. Muito bem feita essa estação, tá? E aí te dá o seguinte, a pressão normal, para não ter problema lá na estação, para ficar preocupado que está com pressão alta. 12/8, opa, resolvido. Já entende que está tomando direitinho essa medicação e quando perguntava para ele, para o ator, ele responderia para você, né, que estava tomando tudo certinho, tá? Para não pensar em emergência, nada disso, tem urgência hipertensiva, tá? Então tá 12/8. Demais sistemas sem alterações, mas ele traz para vocês a fundoscopia, né? Tinha outro dado aqui importante e aqui mostra claramente algumas alterações. Olha só, cruzamento patológico, tem arteríolas aí em fio de cobre ou fios de prata e pontos de hemorragia. Opa, o que é isso? Né? Gente, num paciente como esse, com essa história de hipertensão severa, o que seria isso daí? O que a gente tem que pensar? Mais um comprometimento de órgão-alvo. Nesse caso, já sugerindo, já evidenciando, na verdade, uma retinopatia hipertensiva. Tá certo? Então, também tinha que identificar isso daqui. Então, nosso checklist, né, ele está compatível com várias situações como essa que nós já falamos. Mais uma vez, cumprimentar a paciente, né, se identificar, falar sua função. Perfeito, falamos bastante isso no curso. Já uma vez que o paciente foi encaminhado para vocês, né, com alguns sintomas, tinha hipertensão arterial sintomática, começa a falar que tinha alteração visual, né, então vocês têm que lembrar disso, né, porque chegou já com os exames que eu não tenho que voltar para a anamnese. Tá? Então, algumas pessoas devem ter vacilado aí nesse momento. Então, olha só, avaliar se a cefaleia e a visão turva que ela questionava, que ela falava, tá, se melhoraram, se diminuíram após o controle pressórico adequado. Instituir terapia para esse paciente. Opa, melhorou? Tem que questionar para esse paciente. Senão, vou ter que continuar investigando. Tá? Mas ela falaria logo de cara que realmente tinha melhorado. E um paciente com péssimos hábitos alimentares, né? Então, assim, tinha dieta realmente rica em sal, né? Bastante coisa aí que deveria ser também alterado, tá? Logo de cara também, quer que você interprete o exame físico quanto à alteração do fundo de olho. Então, nem acaba questionando um pouco sobre a questão da obesidade, do exame físico. É uma coisa que poderia sido realmente explorada aí também, né? Identificação dessa obesidade, né? Realmente do grau 1, tá? Tinha aí o IMC de 31, então poderia também ser aí realmente valorizado numa estação como essa, tá? E além disso, também aí a retinopatia hipertensiva, uma vez que nós já vimos aí alguns critérios explicando e justificando essa retinopatia, né? Talvez então aí acrescentaria essa questão também da obesidade, tá? Além disso, identificar nos resultados de exames. Olha só, nós já comentamos, hemograma, anemia, tá? Bioquímica, aumento da creatinina, já tem uma disfunção renal, tá? E o exame de urina, identificar a proteinúria. Tudo certo. Bem compatível com o que nós já vimos, tá? Depois disso, interpretar o raio-x de tórax, ou seja, aumento da área cardíaca. Ou também consideraria-se falasse hipertrofia ventricular esquerda. Corretíssimo, tá? Esperado também. Depois, analisar e interpretar a alteração estrutural no eletrocardiograma, ou seja, tinha sinais de hipertrofia ventricular esquerda aí. Também compatível. Tá certo? Aí é o seguinte, depois vem a conduta, né? Uma vez que você pensou, opa, a hipertensão severa, tem alteração sim, né, de órgão-alvo. Então, falar para o paciente o diagnóstico e a conduta terapêutica. Então, o que eles pedem? Tá? Explicar então o comprometimento de órgão-alvo, aí tem renal, tanto pela perda da função renal já aí, iniciando a alteração da creatinina, quanto também já tem proteinúria, tá certo? Quanto também comprometimento aí cardíaco, tá? Cardiomegalia hipertensiva,
tá certo? Lembrando também que tem retinopatia hipertensiva que já foi avaliada anteriormente, tá? Aí orienta alguns pontos. Orienta sobre a importância do retorno ao ambulatório para verificação do controle pressórico. Isso aí realmente importante. E aí tinha que traçar talvez um plano para esse paciente sobre o retorno para esse ambulatório. E além disso, por quê? Tem que fazer o controle da pressão, medir todos os dias, né? Registrar essas aferições da pressão arterial, daí retornar. Uma vez que é um paciente que já tem lesão de órgão-alvo, é uma hipertensão severa, tá? Tem que orientar a importância do retorno do ambulatório para verificar esse controle pressórico. Com certeza. Orientar sobre a importância do retorno ao ambulatório para avaliação de comprometimento. Explicar por que é importante, né? Porque ele tem que voltar para esse ambulatório, tá certo? Porque realmente precisa avaliar esse comprometimento de órgão-alvo. Agora, o que ficou aí faltando desse checklist que vários de vocês fizeram que não foi valorizado, tá? Tem algumas coisas. Logo de cara, por exemplo, nós comentamos a obesidade. É um paciente que tinha péssimo, então, por exemplo, né, a questão péssimo controle em relação à questão de dieta, tá? Em relação à questão do peso. Então, seria interessante logo de cara aqui também valorizar, então, pontos com mudanças de hábito de vida. Tá? Tem que falar da dieta, tem que falar realmente aí da questão da obesidade, então tem que ser interessante ter sido valorizado isso. E também sobre a questão da medicação, tá? Questionar também para o paciente, tá? Se está usando corretamente a medicação, tá? Em relação às doses. Então ele falou lá para a gente lá atrás que estava com a dose adequada, mas assim, e aí, tá usando corretamente? Provavelmente sim, porque a pressão estava 12/8, tá? Mas vários de vocês falaram isso, questionaram sobre isso, tá? Então seriam talvez dados aí que poderiam ser valorizados a mais, tá certo? Então, mudança de hábitos de vida e sobre o questionamento sobre as medicações em uso, tá certo? Não somente a questão do retorno ambulatorial. Então é isso. É uma estação muito bem feita, tá ok? Realmente muito válida para o nosso dia a dia. A gente espera realmente que uma pessoa, que um médico generalista, tá certo? Saiba tudo isso, tá? Poderíamos encaixar algumas coisas a mais nesse checklist para valorizar o que vocês realmente fizeram com certeza, tá? Numa estação como essa, tá certo? Então eu fico aí para vocês algumas dicas em relação a essa estação, tá? Encontro vocês nas próximas estações. Até mais!